O estudo é quem não é contra nós é por nós. Está no Evangelho de Marcos, do capítulo 9, do versículo 38 até o 41. É pequenininha a passagem. Então, Jesus, ele está tendo aqui uma pergunta de João. Para a gente entender o que Jesus responde, nós temos que comentar sobre os versículos anteriores, que é aquele versículo onde Jesus está recebendo as pessoas e vão dizer para ele, para que ele não receba, inclusive, para que ele não receba as crianças. E Jesus, então, ele vai dizer que qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. Qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou. Para a gente explicar por que João começa, Marcos começa essa passagem dizendo que João lhe respondeu dizendo, porque senão a gente não vai entender. Então, Jesus encerra esse versículo aqui, anterior a esse 38 do capítulo 9, dizendo isso. Recebe não a mim, mas o que me enviou. E João, o evangelista, tá, gente? E João me respondeu dizendo, por que eu expliquei o último versículo? Porque senão fica vazio, né? Você falar que João respondeu o quê? Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não nos segue. Então, João está respondendo a Jesus, porque Jesus falou que quem recebe os meninos, que dos quais é o reino de Deus, está recebendo a ele, Jesus. Então, João aqui está dando um exemplo de que eles viram um homem, uma pessoa que estava pregando em nome de Jesus, mas que não era discípulo de Jesus, não estava seguindo Jesus, andando com Jesus, aprendendo diretamente com Jesus. Mas ele estava falando em nome de Jesus. Não deixa de ser uma fofoca, né? Que o outro veio logo encher a cabeça de Jesus com isso que ele viu. Jesus, porém, disse, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim. Então, se ele está falando em meu nome, se ele está curando, se ele está fazendo milagres em meu nome, ele não vai falar mal de mim. Ele é meu seguidor, mesmo que de longe, mesmo sem estar andando aqui junto comigo e com vocês, que são os meus apóstolos e também todos os meus discípulos. Ele está longe, mas ele é meu discípulo também. Olha só, né? A sabedoria e a justiça de Jesus. Porque aqui vem a frase famosa, né? Porque quem não é contra nós é por nós. Não é interessante? Se a criatura não é contra, ela é a favor. Ela não está falando contra. Ela está falando a favor. Ela é a favor. Muito inteligente o que Jesus coloca. Aqui já o último versículo, rapidinho. A gente está encerrando. Eu escolhi esse trecho muito pequeno, porque hoje eu tenho uma notícia para vocês. Não sai não, fica aí. Porquanto, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, toma esse copo d'água em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Se aquele que está falando em nome de Jesus der
um copo d'água, não precisa ser fortuna, precisa ficar pagando dízimo, precisa ficar alimentando pastor, padre, cardeal e centro espírita e terreiro de umbanda, não. Não. Qualquer que der um copo de água a todo aquele que me segue, mesmo que ele não esteja andando junto comigo, ele não perderá o seu galardão. O que é o galardão? Uma quantia no reino dos céus, né? Um quinhão de felicidade, porque deu esse copo d'água. Imagina pessoas, né? Eu mesmo conheço. Tenho amigas que ficam assentadas, já estão mais velhas, assim como eu, ficam assentadas fazendo casaquinhos, sapatinhos de lã para agasalhar recém-nascidos que vão ser doados. Elas compram a lã e lã não tá barata não, viu gente? Tá bem carinha. Compram, vão para casa, tecem cada peça mais lindinha. Ainda coloca uma pérolazinha, um lacinho, uma fitinha aqui, né? Uma cianinha ali. É a coisa mais bonitinha que existe. Então, imagina pessoas que carregam sacolas e sacolas fazendo a chamada, a famosa campanha do quilo, passando de porta em porta pedindo mantimento para doar para quem não tem. Imagina quem faz doação de cobertores quando está muito frio. Imagina quem faz doação de material escolar para mãezinhas, e principalmente mães solo, que é a maioria, né? Porque pai hoje está mais ausente do que tudo. Imagina quem faz essa caridade. Então Jesus aqui está dizendo que não perderá o seu galardão. Gente, tudo é registrado, tudo. Um copo de água que você oferecer, uma palavra amiga, o ensinamento de Jesus, uma palavra no bem, um conforto, um amparo àquela criatura que te visita, você pode ter certeza que o seu galardão está reservado. Você pode ter certeza que está escrito no livro da vida. Tudo é registrado. Não só as coisas do bem, as do mal também, infelizmente, né? Nosso planeta está sendo dominado muito mais pelo mal do que pelo bem, né? Então fica aí, quem não é contra nós é por nós. Eu escrevi ao lado do título Amo. Essa frase é fantástica. Então, não importa se você é budista, se você é Maomé, de Maomé, não importa se você é da Umbanda, se você é do Candomblé, se você é da Quimbanda, não importa se você é espírita, católico, evangélico, como é que chama lá? Aquele pessoal que é esse talibã lá. Não importa. O que importa, se você é judeu, não importa. O que importa é o bem que você faz. É fazer o bem. É estar ajudando aquele próximo que bate na sua porta, aquela pessoa aflita que está precisando de um consolo, aquela pessoa em depressão, síndrome do pânico que está de montão, né? Então, é Jesus nos dizendo que não é contra nós, é por nós. Mesmo que você diga, Regina, não sigo religião nenhuma, não vou a templo nenhum, não fico batendo no peito e não fico, né, endeusando médiuns, endeusando padres, endeusando pastores. Isso não importa. O que importa é o bem que você faz, por mínimo que seja, por menor que seja, o seu galardão está reservado. Seu galardão já está anotado, já está constando do livro da vida, ou dos livros da vida. Eu digo do seu livro da vida, que cada um tem o seu. É
claro que lá no mundo espiritual, eu já comentei sobre isso, ninguém fica com um lápis, com a caneta na mão. Hoje a Regina deu 1 litro de leite na porta dela. Hoje a Regina deu água para quem estava com sede. Não. É um computador que automaticamente, né? Ele tem até um nome, ele se chama de JAR, automaticamente é registrado, porque todos nós temos ligação energética com o plano espiritual. Aqui não tem ninguém que esteja esquecido, jogado, desamparado. Todos somos ligados. Agora, infelizmente, assim como vem daqui para lá a anotação dos nossos feitos, de lá para cá também vem nos impulsionando a cometermos, infelizmente, também mal. Cuidado com as potestades do alto, com os maiorais, com os iluminados, com os da luz, porque nos impulsionam também. E hoje nós estamos aí numa semana em que 2 notícias horrorosas de 2 crianças, né, gente? Uma menininha pequenininha e a outra de 12 anos. Coisa assim, monstruosa. Então, nós encerramos deixando essa frase para a nossa reflexão. Vamos à nossa frase de hoje. Mas, se soubesses o que significa, 2 pontos. Misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. E hoje eu nem estou assim, querendo entrar muito nessa questão do sacrifício dos inocentes, por causa desses 2 casos que me abalaram e me abalam e me colocam muito para baixo, de pensar no sofrimento daquela criança, carregada para o meio de um mato, depois de abusada, foi degolada, foi enforcada e depois degolada. Que morte horrível, que pavor que essa criança sofreu. Então fica aí Jesus pedindo para não sacrificar os inocentes. Sacrifica não, gente, acaba com isso. É muito sacrifício. E hoje, por coincidência, eu escutei um pedacinho de uma live em que um pastor estava recomendando o Salmo 50. E eu fiquei numa curiosidade para saber porque o que diz esse salmo. Lá é esse Deus maluco chamado Javé pedindo sacrifício. Sacrifício de sangue. Então fica aí a nossa frase e o recado, eu até escrevi para não esquecer. Gente, está chegando nesse canal o livro em áudio, gratuito para todos, Nova Jerusalém. Aguarda, que já está quase. Eu acredito que 15 dias o livro já está lançado aqui no nosso canal, Nova Jerusalém. Eu recebi mediunicamente falando, com a minha mediunidade sensitiva, eu não incorporo, as ideias são colocadas em minha mente junto com os meus pensamentos e eu vou fazendo uma seleção desse pensamento que está chegando, mais propriamente pela madrugada. O livro ficou pronto em dezembro, eu tive alguma dificuldade com essa questão de editoras, como que faz um livro, é uma burocracia muito grande e muito, muito, muito caro. E como eu não tenho intenção de ganhar dinheiro com a venda desse livro, é pequenininho, ele só tem 100 páginas, é muito pequenininho, tá? Aí eu tive essa ideia de lançar
no YouTube, em áudio, e que todo mundo pode escutar. Você está lá lavando uma louça, você está fazendo um artesanato, uma costura, ou dentro de um veículo, do seu carro, do ônibus, você liga ali e pode ouvir o livro. Eu ainda não calculei quanto tempo que leva para ler ele todo, mas eu acredito que é muito pouco, sabe por quê? São 100 páginas só. E eu ainda fiz com letras grandes. Isso aí quer dizer que se eu fizesse com letra pequena ia dar 70, 80 páginas. Então é pequenininho, mas olha, é fantástico, mostrando como que é Nova Jerusalém. Aí vocês vão falar, ué Regina, mas essa notícia você já deu. Como tem, pode ter gente nova entrando no canal e não estava sabendo do nosso livro, eu resolvi contar mais uma vez que daqui uns 15 dias ele vai estar aí na rede. Mas a surpresa maior não é essa. Essa noite, hoje é dia 22 de fevereiro, na madrugada do dia 22, foi falado na minha mente um versinho. E eu fiquei ali pensando, por que eu estava pensando nesse versinho? Recorri a ideias que têm me passado pela cabeça, como que será a nova terra? Aí, gente, é que está a surpresa. Nova Jerusalém 2. Antes do outro estar sendo lançado, do primeiro estar sendo lançado, eu já comecei a receber o segundo. Eu acredito aí que devo levar uns 3, 4 meses para digitar no computador, fazer os acertos, as correções, para depois levar para o estúdio, para arranjar o narrador, né, que geralmente é um bom locutor. Isso aí eu não abro mão de um bom locutor para fazer a gravação para a gente lançar, então, no YouTube. Fica aí, então, o recado de hoje, chegando Nova Jerusalém 2. É onde os Espíritos vão explicar nesse livro Nova Jerusalém 2 como será a nova Terra. A Terra regenerada, o planeta Terra, agora no terceiro milênio, onde o bem vai predominar sobre o mal. Regina, predominar porque ainda vai existir o mal? Sim, mas muito pouco para correção de alguns. Agora, essa loucura desse terrorismo, dessa monstruosidade que nós estamos vivendo, de guerras, de fome, e de miséria, e de abuso infantil, e racismo, misoginia, machismo. Gente, assim, que loucura, né? Se a gente for colocar aqui, nós vamos ficar horas falando desses horrores. Então, Jesus já construiu a nova terra. Entenderam? Quando João fala a nova Jerusalém ataviada que desce do céu, ela já está estacionada ao lado do Saturno, do planeta Saturno, escondida para não ser atacada, né? Faz a arminha, atira em fulano, atira na nave, né? Não é assim que nós estamos vendo aí acontecer? Então Jesus camuflou, escondeu, na hora certa ela vai descer. Gente, é linda, é maravilhoso, esses filmes futuristas. Vou dar uma palhinha, tá? Como que vai começar o livro. Só um minutinho que eu vou ali pegar o versinho. Então, o que eu tenho para dizer para vocês, leiam rapidinho o número 1.
Nova Jerusalém, porque o número 2 já está chegando. Já vou digitar, vou começar essa noite. Vai começar com um versinho e a espiritualidade já me explicou que ele será muito ditado em versos. Vai ser bem diferente do outro. Olha que lindo. Ataviada. Essa é uma palavra usada por João Evangelista quando recebeu o livro Apocalipse. O que é ataviada? Bela, bonita, confortável, de uma beleza, uma coisa assim. Ataviada, majestosa e iluminada. Junto de Saturno, cidade no além. Em seu seio abrigará a todos, ela é de Jesus, a Nova Jerusalém. Ele vai começar assim. Olha a dica que eu já estou passando para vocês. Para vocês ficarem curiosos, lerem o número 1, porque o número 2 já está chegando. Como diz aí na gíria, já está no prelo, o número 2. Viu? Esse é o nosso recado. Se prepara para conhecer o futuro do planeta Terra. Vamos ao nosso presente. Tá aqui, gente. Eu achei bem chifrinha, mas como eu ganhei esse pano, esse tecido, e eu achei ele muito bonito, um tecido muito bonito, por baixo eu coloquei o papel alumínio para dar esse brilho prateado. Não fez muito efeito, porque o pano ele tem a malha mais fechadinha, ele não é aquele pano tão furadinho como eu gostaria que fosse. Tá vendo? Cobria uma garrafa, essa é uma garrafa de cerveja, ela tem um lugar aberto para colocar uma flor. Se não quiser esse lacinho, é só tirar, mas eu achei que o prata combina com o vermelho. Então tá aí, eu achei que ela ficou assim, pobrezinha, né? Mas, como tem gosto para tudo, né, gente? Aí, ó. Viu? Nosso presente de hoje, que você pode, se quiser, se gostou, quem sabe, combinar com uma sala aí mais moderna, né? Combinar colocando perto da televisão, sei lá. Tá aí, uma garrafa assim mais mitidinha, feinha, mas mitidinha. Então tá aí o nosso presente de hoje e mais um presente. Um beijo no seu coração.